Boa noite a todos. Boa noite, Carol. Bom dia, boa madrugada, sei lá, boa tarde, a depender da hora que você for assistir esse nosso conteúdo e também aqueles que virem assistir revisando, né, o nosso conteúdo. A gente vai aqui para a terceira aula agora, né, do nosso curso de descrição. Esse curso ele tem muito a ver com o curso de escrita de sinais, afinal compartilha do sistema gráfico, né, com algumas diferenças, né, mas lembra bastante de algumas coisas do curso de escrita de sinais. Na primeira aula eu dei um exemplo, né, de descrição, falei algumas coisas, como sempre, né, sobre escrita de sinais, sobre descrição e iniciei a escrita das configurações de dedo. Foi isso, né? Retomamos na aula passada, fomos até configuração de mão, fizemos exercício, né? Algum exercício de escrita de configuração de mão, correto? Eu acho que eu desliguei o meu computador e eu não deveria ter desligado. Apesar de não ter internet hoje, sinal de internet. Aliás, sinal de internet tem, não está dando conexão. Tá? Eu vou precisar, porque senão eu posso esquecer um ou outro grafema. Como o sistema de descrição eu utilizo menos, né, pode ser que eu esqueça outro. Enfim, enquanto abre aqui, vamos só relembrar os nossos grafemas. Polegar curvo e fechado na palma. Eu falei que ia mandar a tabelinha e mandei, né? Cobrem, pessoal, cobrem lá no grupo, por gentileza. Porque senão eu me envolvo fazendo as atividades cotidianas, né? E aí acabo me esquecendo, tá? Vou aproveitar aqui que já está abrindo, tá, pessoal? Deixa eu... Estou com um artigo aceito para uma revista muito bacana sobre descrição. Assim que for publicado, eu envio o artigo publicado lá no grupo para vocês olharem e verem. A gente sempre vai seguir, né, o mesmo cronograma dos conteúdos, tá? A relação dos grafemas é a mesma praticamente da escrita de sinais, então a gente vai começar com configurações de dedo, orientação de palma depois ponto de articulação, depois ponto de contato, lembrando que esses dois formam a locação, e aí por último movimentos, tá? Então, polegar curvo e fechado na palma, né, a gente sempre vai escrever com um ponto. Depois a gente tem curvo e aberto, né? Depois a gente tem esse estendido para frente, que agora eu esqueci o nome, transversal, né? Estendido transversalmente a palma, depois estendido paralelamente à palma, estendido perpendicularmente à palma, que é dessa forma, e estendido oblíquo à palma. Então, essa é a relação dos grafemas das configurações de dedo do polegar. Referente aos demais dedos, nós temos o ponto para severamente
curvos e fechados na palma, severamente curvos, abertos, arqueados ou semicirculares, né? Estendido perpendicular à palma e estendidos transversalmente à palma. Isso aqui foi coisa que a gente já viu, né? E aí, relativo às orientações de palma, nós tivemos palma para frente, palma para trás, palma para medial, lembrando que aqui eu estou escrevendo só a mão direita, tá? Se eu confrontar a mão direita, né, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Então, mão esquerda, mão direita, tá? Lembrando aqui, a parte que a gente preenche representa o dorso da mão. A parte vazada é a palma da mão. Aí, distal, eu vou escrever as duas mãos aqui também, vai ficar bem pertinho. Vocês vão dizer assim, não tem problema, professor. Não tem problema, professor. É isso daí, valeu. Distal. Veja bem, aqui eu tenho as duas palmas direcionadas uma para a outra. Medial. Quando eu tenho os dois dorsos direcionados um para o outro, eu tenho distal. Ok? Por último, eu espero que fique boa a imagem, né? Para baixo e para cima. Nessas duas orientações de palma aqui também serão escritas a parte do dorso preenchida e a parte da palma vazada, tá? Nas duas posições. A partir daqui, a gente fez uma brincadeirinha de escrever configurações de mão. Aure, uma configuração que você queira que escreva. Já não vale mais a do currículo lápis. Tem esse sinal aqui. Não sei o que significa. Eu vi como grave. Grave. Faz sentido também. Assim é grave? Não, sentido faz. É que eu nunca vi. Grave. Eu nunca vi sendo finalizado assim, né? Eu não consigo. Mas tem assim. Vou ter que treinar bastante. É que teve uma época que tava uma febre de fazer desafio de configuração de mão e tinha essa. Tinha uma outra meio doidona, mas tinha essa daqui também. Sabe por que eu uso essa daqui? Por conta de balé, né? Porque tem aquela pose padrão que eu já vi várias vezes utilizado esse sinal para balé. Mas tem não. Pode pôr para frente. Mas é pra frente. Faz assim. Então, aí qual que é o posicionamento? Eu fiz de lado. Se é de lado, é medial. Assim. Aqui, ó. Eu tô Porque eu tava contrário. Tá na medial ou na Eu distal?
que é tipo investigar, fiscalizar. Assim, É. Aí você tem que fazer nessa região do olho, né? olho. Uma configuração. Essa aqui, sou. Nossa, quase foi a minha. Essa aqui. É. Se eu movimentar aí, é insta. Que massa, né? Assim, ó. É. Luz, vai. A pessoa não está cansada. Só um pouco, né? Não está cansada. Essa configuração é simples. Escrever todas com a palma para frente. Ó, polegar estendido paralelamente, né? Estendido paralelamente, e os demais dedos eles estarão estendidos transversalmente. Então você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Bom, se eu escrever dessa forma aqui, ela vai servir minha mão tá doendo. Ela vai servir dessa forma aqui, tá? Então eu preciso daquele nosso sujeitinho chamado traço de junção para indicar que os dedos estão juntinhos, tá? Que é a configuração que a gente utiliza no sinal fome, por exemplo. Junto. Uma configuração só para a gente brincar um pouquinho nessa configuração. Sobre essa configuração aqui, ó, pessoal, se o dedo curvado a tocar o meio do polegar, né, fosse aqui o indicador, a gente colocaria o pontinho em cima do dedo indicador. Como aqui é o dedo médio, a gente não usa colocar o pontinho, tá? Essa também é simples. Vai escrever. A orientação de palma é sempre o primeiro elemento que a gente vai escrever, tá? O nosso polegar, ele está curvado, né? Então, olha só. Aqui está ele, os demais dedos estão estendidos perpendiculares. Né? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, a menos que você tenha 6 dedos, coloque mais um. Porque é sempre a visão da pessoa que está escrevendo, né? Vai que a pessoa tem 6 dedos ou tenha só 4. E ela é assim, professor? É assim? Marina. Você passa fora de uma configuração diferente. F também é simples. P não é simples, é complexo. Mas a F, olha só. A gente, por convenção, tá, vai escrever o polegar estendido transversalmente e o indicador também transversalmente, tá? E aí, ficou grande demais, né? 1, 2, 3, estendidos perpendicular, tá? Camila. Essa configuração também não é uma configuração difícil. Ela é facinha, você vai praticamente repetir isso daqui com a adição de uma informação gráfica. Que informação gráfica é essa?
Pontinho. Onde? É assim que você fez? Então tem que ser aqui na Tem frente. que ser na frente da frente. Exatamente. Esse pontinho que indica que os dedos se fecham pela ponta, a gente sempre vai escrever na ponta do dedo indicador. Isso é uma convenção da escrita, tá? Independente aqui, tá? Se eu tivesse todos os dedos assim, ó, fechando com o polegar pela ponta, ainda assim eu iria escrever aqui os demais dedos, no mesmo posicionamento, e o pontinho seria na ponta do dedo indicador. Tá? Raio. Peraí, deu tilt aqui. Eita! R-I. Mas você quer assim ou você quer assim? É assim, né, gente? É, É assim. É que é o sinal do Rock in Rio, não é? é um sinal de Rio de Janeiro. Também. Também. Ixi. É porque era o sinal do Rock in Rio só. Ai, gente, É, eu vou falar igual os surdos de festival lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra tem um festival que o povo se reúne para fazer, tipo assim, batalha de sinais, né? Sinais novos. E aí se teve uns surdos que desceram das tamancas porque todos os sinais que o pessoal apresentava estavam com letra da língua oral. Por que todos os sinais têm que ter a iniciação da língua portuguesa? Aí depois, português, né? Não vai porque é no português. Ah, fala sério, gente. Me chama para criar sinais que eu vou criar sinais bonitos para vocês. Olha, eu não me gabo de nada, mas de criatividade, estou aqui. Estou bem servido. Também não de família. Da família também. Né, Maria? Só que estou com sede de café. Ai, meu Deus. Né? Vamos lá. Primeiro elemento a ser escrito sempre. A orientação de palma, porque ela vai dar a base para a gente escrever as configurações de dedo. Né? Então, ó, polegarzinho curvado, certo? Indicador estendido, perpendicular, médio cruzando, tá? E aqui, sempre que a gente vai escrever o R, tá? Essa configuração de dedo aqui não é estendida transversalmente, tá? Ela assume a mesma posição gráfica, mas não é, tá? A do R é sempre escrito dessa forma. É uma exceção a toda regra, tá? O dedo anular, mais baixo um pouco, curvado, né? A gente disse arqueado ou semicircular, né? Arqueado ou semicircular e o auricular estendido perpendicular. Eu não preciso marcar esses dois aqui que você colocando ou... A gente não escreve o pontinho, tá? Quando não é um indicador. Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer isso para poder, exatamente, para poder dar a ideia do que os dois estão tocados, né? Pelas pontas. Então, Mas isso, qual ó, nessa simbologia? qual que é o sinal aí, Rai? Eu pensei que ia ter outro pequenininho também. É ala. Isso, aprendi. Não vou encerrar esse semestre sem que eu saiba os nomes, pelo menos, dos alunos desse curso. Ala,
a configuração de 4, né? Pico do 4. Que a gente chama de pico do 4. Engraçado que a gente não dá nomes às configurações de mão. Algumas até tem, né? As que representam o alfabeto, né? E tem umas, essa daqui, por exemplo, eu aprendi ela como coxinha. Essa daqui, bico de passarinho. Essa daqui, bico de pato. Essa daqui, pé de gavião ou pé da águia. Essa daqui como chave. Em francês, tem um monte assim de nome, garfo, burro, um monte de nome. As configurações têm nome. Então, olha lá. O polegar, ele vai ser estendido transversalmente a palma. E o indicador e o médio também, tá? Se os dedos se tocarem pelas pontas, a gente vai fazer isso daqui, ó. Tá? Se eles não se tocarem pelas pontas, ficarem dessa forma, aí você tem que eliminar o ponto e passar o tracinho, tá? Traço de junção. Não pode usar na mesma configuração de mão o ponto que indica o fechamento pelas pontas dos dedos e o traço de junção, tá? Ou você utiliza um ou você utiliza outro, tá? Automaticamente, quando você escreve o ponto, você está dizendo que os dedos eles estão juntos lateralmente, fechados pelas pontas. Tá? Que você não vai ler dessa forma. Tá? Sempre você vai ler dessa forma. Tá? Os dedos fechados. Então é desnecessário você colocar o traço de junção que já tem a informação do ponto que vai, obviamente, implicar no fechamento dos dedos. Certo? Ok? E se eu quiser escrever essa configuração, essa mesma configuração, com a palma da mão voltada para trás, o que devo fazer? Inverter o polegar. Exatamente. Ó, está aqui. Eu vou inverter para o lado oposto. E aí é só escrever os demais dedos. Tá? Eu fiz aqui o número 5, na dúvida com o polegar. Quando ele é oblíquo, aí como fazer aquela... Número 5, É, observa bem a configuração que você está fazendo do... ele vai ser assim? Não vai ser. Ó. Olha só, uma coisa é você escrever isso daqui, ó. Quer ver? Uma coisa é você escrever isso daqui, ó. Não fiz assim. Outra coisa é você escrever isso daqui, ó. É. Tá? Ah, tá. Então é esse aí. Porque fechou aqui, então não é. Aqui é como se estivesse tocando aqui também, né? Fechado. Uhum. Tá certo. Então é esse aí. Tá? Esse daqui, a diferença é a seguinte, ó. Né? Você tem uma abertura aqui. Tá? Então essa é a primeira escrita. Tá? A segunda é
totalmente fechado, ó. Aham. Tá? Alguma pergunta, pessoal, sobre isso que vimos até agora? Acho que não, né? Todo mundo já está craque nisso daí. Se eu passar um exercício para vocês escreverem as 111 configurações apontadas por Barreto 2012, vocês farão, né? 65. A gente vai fazer só Esse- 10% Com uma mão nas costas e um pé na cabeça. A gente não tem flexibilidade toda para isso não, professor. Né? E vamos ser realistas, a gente pode colocar o pé na cadeira. A configuração de mão aqui, essa aqui que a gente com 5, Essa. então, ou seja, o dorso está para trás, né? Está para frente, quer dizer, né? O dorso pra trás. A gente não vai levar em consideração o dorso, mas a palma. Né? Nesse caso aqui, a minha palma aponta para frente. Nesse caso aqui, a minha palma está para trás. Claro que se a palma está para trás, o dorso se posiciona para frente. Se a palma está para frente, o dorso está para trás. Se a palma está para medial, o dorso está para distal. Se a palma está para distal, o dorso está para medial. Se para baixo, o dorso para cima. Se para cima, o dorso para baixo. A gente tem uma relação de equivalência. Podemos enfrentar o conteúdo de ponto de articulação. Só bora. Eu ainda estou com dúvida. Tá? Esse polegar aqui, aberto, ele vai ser o curvo aberto. Curvo. Abre os seus dedos e olha bem como que fica o seu polegar. Como que ele está? Não. Continua na configuração de mão. Continua na configuração de mão. Agora abre os dedos que estão fechando com o polegar. Só os dedos que estão fechando com o polegar. Olha o seu polegar. Tá, ele tá curvo. Então Curvo. vai ser aquele, né? Porque nesse aqui que o senhor fez, tem do lado sim? Aqui. Não, Aqui. é isso. Esse aí ficou, não, o desenho, a imagem dele é assim, né? É porque Sim, mas olha aqui. eu falei assim, esse aqui tem com outro formato. Ele tá curvado. É o É que no momento da escrita, a gente não vai conseguir deixar ele tão perfeitinho como eu fiz aqui, né? A não ser que a gente esteja com esse propósito de deixar bem perfeitinha a escrita e tal, mas isso é uma regra que não existe na risografia, tá? Lá no Sign Guide, você tem, ao escrever um sinal bimanual, por exemplo, escrever de forma simétrica, ou seja, tem que fazer quadradinho do mesmo tamaninho, etc e tal, tá? Isso é um preciosismo desnecessário, porque você está escrevendo à mão, não vai ficar, por mais que você cuide, não vai ficar simétrico, não tem como, não somos máquina. Agora, no computador é outros Eu tenho que 500. perguntar isso. O computador fica, mas a mão não tem como. Você pode ver aqui, ó, nos sinais que eu escrevi o polegar curvado, ó, nenhum deles ficou exatamente igual. Não tem como ficar. Professor, no computador o senhor tem um programa que faz aquela escrita toda bonitinha? Não. Tudo certinho? A gente gera os caracteres, aí vai colando, forma um sinal e faz uma figura. Eu faço isso. Aí eu salvo a figura, aí depois eu tenho um HTML que eu vou escrevendo a palavra em português, ele seleciona o sinal e faz aparecer para mim na tela. Ah, mas aí o senhor criou ou já existia essa você faz o sinal, a configuração de mão, então tem as configurações de mão mais ou menos selecionadas, ou já tem o sinal. O sinal escrito no todo.
Eu escrevo o sinal, faço uma imagem dele e deixo salvo num banco de dados. Aí eu vou lá, abro o HTML, o arquivo HTML, e aí ele tem uma margem. Eu vou lá no buscador, eu coloco, eu quero o sinal casa, eu escrevo casa, ele coloco inserir e ele aparece lá no texto também. E aí eu vou escrevendo e Mas tem que criar primeiro. Você precisa gerar a imagem do sinal para o HTML funcionar. Isso, exatamente. A gente não conseguiu ainda parcerias para desenvolver um sistema para escrever diretamente, né? Teve umas tratativas assim de alguém que me procurou, mas enfim, o camarada queria surfar na onda da escrita risografia, né? Queria pegar um beirão assim, né? E você criou um programa, né? Enfim, em nome do santo a gente beija as pedras, mas assim, não é toda pessoa que vai me atrair para uma parceria, né? Então, de repente, uma pessoa assim que os fins justificam os meios, não me apetece muito, sabe? Então, eu prefiro. Deixa aí uma hora, vai acontecer de eu conseguir buscar uma parceria, firmar uma parceria para desenvolver isso, ou se eu não conseguir, né, algum orientando faça, ou se eu morrer, aí façam o que quiserem, a minha contribuição eu já dei, né? Mas alguém vir em cima do meu trabalho para angariar fama e esse daqui, quando tudo o que eu fiz foi a título de pesquisa e não para o meu benefício, mas para o benefício de toda uma comunidade, não vai não. Não vai não. Você quer desenvolver comigo? Vamos junto. Quer buscar recurso e é justo que quem articule tudo receba algum dividendo? Ótimo, mas que seja justo. Seja justo. Nada que incorra em... Não. O senhor já falou que tem outro sinal. Qual que é? Qual que é outro sinal que é? Você sabe algo? Outro sinal desse tipo? Tem outro sinal. Mas tem outro sinal que eles criaram. Não, você faz um pouco? Acho que é na boca, professor. Mas há uma diferença para esses dois sinais. Isso daqui é roubar. Roubar. Né? Qual? Na boca, ladrão. Ou quando você quer dizer, acusar alguém que roubou, mas você não quer, né, que isso se torne muito explícito, né, para você fazer. Aqui vai ficar muito visível. E aqui você esconde um pouco a informação. Esse aí que eu queria saber. Eu sabia que tinha esse nome. É igual sexo, né? Você não vai convidar ninguém para fazer sexo. Onde você vai? Virar orientação. Outro que pega na mão. Como é que é? Bom, vamos lá. Pontos de articulação. O primeiro é cabeça. De forma geral, tá, pessoal? Por exemplo, aqueles sinais feitos no espaço neutro à frente do rosto, como por exemplo esse daqui, tá? Você vai utilizar sempre um visografema de cabeça para poder escrever, para delimitar. Então, a partir daqui você vai escrever a configuração de mão. Tá? Cabeça. Vocês podem colocar aí cabeça e frente do rosto. Eu não vou escrever, tá? Porque minha mão está doendo e eu estou evitando
a fadiga. Ok. Agora a configuração é como é a cabeça? Cabeça em frente do rosto. Tá? Lá, quando a gente estuda a fisiografia, a gente aprende que para trás da cabeça, região atrás da cabeça, a gente vai usar um diacrítico. Tá? Aqui a gente utiliza o fisiografema no todo, já composto, tá? O diacrítico, que significa atrás do corpo, mais cabeça, atrás da cabeça. Tá? A gente está falando aqui do sistema de descrição cronológica da língua de sinais. Né? Então a gente vai. Eu tenho que vir para cá do piso, você não está aparecendo. Isso. Não tem problema eu não aparecer. Não sou nada importante é assim. Né? Eu sou ninguém da produtora, não. Você imagina que lá em casa quem manda é o Mozart, meu cachorro. Que pensa, que bom, ele é melhor. E os gatos, assim, eu vou ir na igreja universal, vou chamar o pastor. Eu vou ir na igreja católica, vou chamar o padre. Eu vou ir no terreiro, vou chamar o pai de santo para ir lá e fazer um exorcismo naqueles gatos. Porque não pode. Pensa nos bichos diabráticos. Você olha os bichos, um trocinho desse tamanho assim, ó. Vocês acreditam que eu acordo de noite com os barulhos deles? Embaixo dos armários, derruba as lixeiras. Durante o dia, não. Derruba as lixeiras. Acabaram com o fogo da cama. Você não tem noção. Gente, mas como que pode um negócio desse? Não é possível. Aí eu fico. Respira, Cláudio. Respira. Exercício filosófico. O que você tem para aprender com esses gatos? Porque senão a vontade é. Os bichos são pretos até a bola do olho. Lindos. Sabe? Eu tenho uma paixão por gato preto. Irmã também. Chega na minha vida, eu gosto de gato preto. Já adotou um daqui? Já adotou um daqui? Não entendi. Já adotou um gato daqui preto? Não. Aliás, sim, eu adotei Lilica e Lilica. E depois Lilica não era Lilica virou Agamenon. Porque um dia eu pego a Agamenon se auto-acariciando assim e eu vi algo que não era de Lilica. E era lindo, o Agamenon era lindo, só que ele não era todo preto. Eu já tive muitos gatos assim, ao longo da minha vida, e eu tive 2 na minha infância, que esse eu vou me lembrar para sempre. Um era um gato carijó, amarelo e branco, e o outro era preto, lindíssimo, e a minha primeira cachorra também era linda, cachorrona assim, linda. Agora, esses gatos, quando eu ganhei eles, eu falei, tinha lá, era uma ninhada de 6, tinha alguns brancos, eu falei, não, eu quero os pretos. Quantos pretos? 2. E aconteceu de novo, porque eu peguei os 2 como machos, né? Da outra vez a gente pensava que eram 2 fêmeas e 1 era macho. Dessa vez peguei os 2 como macho e 1 é fêmea. Não era fêmea, vai ter que castrar, né? E aí os gatos são lindos, sabe? Aquele pelo assim sedoso, assim, chega brilha, mas os bichos são encapetados. Sabe? O dia inteiro quando eu estou em casa brincando com os gatos, né? Eu estou perdendo paciência. Não dá. Mas eles me pegam isso. Ó, voltando às vacas magras, né? Deixa os gaticos. Eu não sei ainda como que serão os nomes dele. A sugestão para o macho é morcego. A fêmea ainda não sei. Mas a ideia, quando eu pensava que os 2 eram macho, era Akhenaton e Agamenon. Agora não é fêmea. Cabelo. A gente tem pouco
os sinais que acontecem no cabelo, né? Mas é a indicação de cabelo mesmo, né? E, por exemplo, aquelas frisilinhas que você prende o cabelo, né, etc. e tal, um classificador, né? Mas, se existe um único sinal, a gente precisa do visografema, né? Então, a gente vai utilizar cabeça, e aí a gente vai utilizar uma linha espessa em volta da circunferência que indica a cabeça. Detalhe, pessoal, aqui, se você vai fazer manualmente, não precisa fazer bem feitinho e tal, coloca lá o círculo, né, que indica a cabeça, faz isso, ó. Né? E aí, se for questão de identificação, né, sei lá, meu cabelo é liso, faz lisinho, né? O cabelo é seu, você faz do jeito que você quiser. O cabelo é encaracolado, o meu, se crescer um pouquinho mais, fica cheio de caracóis, né? Mas eu não ligo para isso, definitivamente. Afinal de contas, não é essa casca que vocês veem que me identifica, né? A minha identidade é interior, né? Não tem nada a ver com isso daqui que vocês veem. Então, primeiro é só a frente, aí o quadradinho cortado é atrás. Atrás da cabeça. Cabelo. Aí, depois a gente vem pro alto da cabeça. Tá? O alto da cabeça a gente coloca uma linha espessa, né, em cima para indicar o alto da cabeça. Tá? Alto da cabeça. Gente, eu vou aproveitar que estamos no curso, né, vou fazer isso coletivamente. A gente tem um visografema para a testa. E eu vou fazer a proposição de mudar o visografema. Tá? A gente escreve, até agora, testa dessa forma aqui. Certo? A minha proposição é eliminar esse visografema e utilizar o visografema móvel que a gente utiliza para escrever alto da cabeça, bochecha, tá? Isso. Embaixo do queixo também, tá? Então, a ideia, a minha proposição, se vocês aceitarem, a gente já convenciona a mudança, utilizar dessa forma aqui, porque daí a gente diminui um visografema do sistema da escrita. De 37 a gente passa para 36. Mas, professor, e eu vou falar, sinceramente, eu achei esse aqui mais coerente, mais próximo da Assim? não ficou, gente. Concordam ou sem concordam? Concordo. Concordo, então, a partir de hoje, visografema da testa é a linha semicircular. Tá? Cadê a Rayane que não está aqui para participar? Até hoje. Então, olha só, testa, não mais da antiga forma, dessa forma aqui. Daqui a pouquinho eu faço outra proposição para vocês. Tá? É isso daí. Gente, a escrita visografia, ela foi produzida toda individualmente, né? Eu sentei e produzi os visografemas, e aí depois eu fui ministrar um curso para ensinar essa escrita e convencionar com os alunos. Tinha aluno surdo, tinha aluno ouvinte, tinha professor de Libras, tinha intérprete de Libras. No curso tinha alunos do Letras Libras, tá? Então foi todo convencionado dessa forma, coletivamente. Inclusive, muitas das coisas que eu propus acabou caindo na discussão com os alunos. Forma de escrever determinados sinais também foi sendo aprimorado e com a sugestão dos alunos a gente foi adicionando coisas, tirando coisas, tá? E a ideia é sempre, coletivamente, a gente melhorar o sistema de escrita para tornar sempre ele mais funcional e mais acessível, tanto ao uso quanto ao aprendizado. Testa. Na sequência, a gente vai ter lateral da cabeça, que é a mesma linha, tá, pessoal? É a mesma linha.
lateral da cabeça. Depois, a gente tem orelha, que é uma linha semicircular também, só que ela é menorzinha. Tá, pessoal? A gente está seguindo uma ordem, né? Vocês viram primeiro a cabeça, depois atrás da cabeça, cabelo, alto da cabeça, aí a gente desceu. Testa, lateral da cabeça, orelha. Aí a gente vem para a direção dos olhos agora, tá? Que seria sobrancelha. Né? A gente comumente fala sobrancelha, né? Ah, eu acho que eu escrevi alguma coisa sobre Eu vim me corrigir eu escrevi alguma coisa errada. sobre isso há pouco tempo, eu acho que quando dos estudos para tese, né, para escrita sinais. Né? Sobrancelha. Sobrancelha. Não tem o N. Depois da sobrancelha, nós temos o olho. Tá? O olho, pontinho. Depois do olho, nós temos... Não, antes do nariz ainda tem um. Nós temos a articulação malar. Ou maçã do rosto, né? Aqui, ó. Maçã do rosto. Eu fui buscar o nome disso daqui. O osso se chama zigomático e aqui, isso aqui faz parte da articulação malar. Professor, esse embaixo da orelha é o quê? Hã? Sobrancelha. Sobrancelha. Então, olha só. É um traço na horizontal, tá? O mesmo visografema que a gente utiliza para escrever a orelha, a gente utiliza para escrever a articulação malar, tá? Ou a maçã do rosto, certo? E aí sim, o nosso nariz, tá? O nosso pau da venta, popularmente conhecido como nariz, vulgarmente conhecido como nariz, que é um Y de cabeça para baixo. Esse visografema não, diacrítico, né? Esse olho não era assim não, tá, pessoal? Era diferente. Esse daqui é a maçã do rosto ou articulação malar. E aqui no nariz. Professor, diferencia aí visografema e Veja bem, visografema. O visografema, ele é um símbolo que compõe o alfabeto da escrita visografia. Por exemplo, esse grafema aqui, esse símbolo, ele é utilizado para escrever o polegar curvo e ele é um visografema. Tá? Ele compõe o alfabeto. Já o símbolo que é utilizado junto com o visografema cabeça para escrever o nariz, ele não é um visografema, ele não compõe o alfabeto. Ele compõe um conjunto de acentos gráficos, por assim dizer, entre aspas, que são informações gráficas que ajudam a grafar uma ideia, que complementa a grafia de uma ideia. Por exemplo, se a gente fosse pegar todos esses símbolozinhos aqui, considerar isso daqui um visografema, a gente teria um sistema de escrita, um alfabeto com cento e tantas letras. E não era isso que a gente queria. Então a gente criou, para a cabeça, por exemplo,
o visografema cabeça. Tá? E a partir daí a gente criou uma série de diacríticos que ajudam a grafar determinadas ideias, como atrás da cabeça, cabelo. Então aqui você tem o grafema, o diacrítico, melhor dizendo, cabelo, que você escreve no visografema cabeça. Aqui você tem o diacrítico alto da cabeça, que você escreve no visografema cabeça. Tá? Então a diferença entre é que o visografema ele compõe o alfabeto da escrita, o diacrítico é um conjunto, ele compõe um conjunto de símbolos gráficos que ajudam a grafar, a complementar a grafia de uma informação. Responde? Ok. Rayane, nós acabamos de excluir o diacrítico de testa, aquele diacrítico quadrado, e aí a gente substituiu pela mesma linha que grafa o alto da cabeça, a lateral da cabeça, embaixo do queixo, tá? A mesma coisa. A partir de onde quem tiver aqui, isso está Errado, exatamente, está errado. Depois do nariz, a gente tem um negocinho chamado buço. O buço, o diacrítico de buço era diferente disso aqui, tá? A gente grafava o diacrítico da boca e colocava um pontinho em cima, né? Que era para representar essa covinha que a gente tem. Mas o buço no completo, né, é muito mais essa linha côncava, né, do que esse pontinho. Então, visualmente, fica melhor dessa forma do ponto. Tá? Na sequência, nós temos boca, diacrítico de boca, que é o mesmo diacrítico utilizado para escrever a sobrancelha, o ombro e a axila. Difícil, Camila? É só um pouco cansativo, né? Essas primeiras coisinhas assim. Eu já acho mais. Nossa. Você viu a tarde como eu estava assim, toda hora Que a aula da tarde ela é teórica, né? Mas é mais cansativa. Professor, esse tracinho, se ele ficasse só, se eu estou sugerindo, se eu estou nem sugerindo, o alto da cabeça, se fizesse só um tracinho nesse nariz, porque é alto da cabeça, só um tracinho não ia ser melhor que esse pedaço. Assim? É que a pessoa acha que assim? quem vê visualmente, a pessoa olha ali, vai pensar em cabelo. E já só o tracinho já subentende a cabeça. Posso ver aqui, como você fez aqui, porque tem uma lógica de traço assim a testa, ficou legal. Agora só aqui já dá para entender que é um topo da cabeça. Aí sai falando do cabelo, porque eu, como observador externo, que não conheço muito a escrita de sinais, olhando assim, quando a pessoa está, confunde um pouco. Mas eu acho que só um risquinho ia ficar legal também. Mas só minha opinião. Que não é ninguém na fila de conta, né? Mas eu acho que seria muito interessante se não tiver nada nesse sentido em cima da cabeça. Porque o que acontece? O cabelo, você pessoa, o cabelo passa uma imagem, até ele ser grosso, passa a sensação de que é um desenho. E não símbolo e não diacrítico. É a impressão que dá o cabelo e o topo da cabeça. Parece que é uma imagem.
mas só. Eu entendo o seu posicionamento, mas só que a ideia da escrita é ela ser visual. Né? Se faz sentido, tem lógico o que você diz, mas se a gente fizer só dessa forma, essa forma aqui ela é mais abstrata do que essa forma. Ela é mais abstrata. Né? E a ideia é que a gente tenha um sistema de escrita, claro, uma escrita sempre ela é abstrata, né? Mas que ela seja o mais visual possível. Porque fica bem técnico, acho que fica. Não, é minha opinião. É porque quando vê assim, é topo da cabeça. Da hora. Mas é interessante. O cabelo, eu também, sei lá, eu não ajudaria uma. Não estou falando, né, criticando, mas assim, fica mais harmonioso, aparece a escrita, eu acho, né? Não, eu entendo isso, eu entendo. Porque a gente está acostumado com sistemas de escritas totalmente abstratos. Abstratos. Né? Se você for olhar lá na Elis, por exemplo, você não tem essa possibilidade, né, da grafia visual. Ela é totalmente abstrata. Né? A lógica na representação que você propõe, a lógica, só que ela se torna mais abstrata. E aí ela vai no sentido contrário da proposição da minha tese, que era exatamente um sistema de escrita com poucos caracteres, mais visual, que preservasse a visualidade do Sign Braille, por exemplo. A ideia era um sistema que pudesse substituir o Sign Braille com a mesma visualidade ou com uma visualidade muito similar, mas com poucos caracteres, porque o Sign Braille tem 982 caracteres. Então, assim, eu compreendo e acho lógica a ideia, mas isso aqui quebraria um pouco da visualidade que a gente busca. Né? Quebraria um pouco. Mas tem, na grafia A sua escrita ela é muito harmoniosa, tem traço côncavo, reta, tem a bolinha, então ela é toda muito estruturada. Mas o cabelo, eu acho que falta economia e nesse corpo da cabeça. Eu acho assim, não sei, né? Sim, mas aqui você acha comigo que seria difícil a gente escrever, não impossível, mas seria difícil você escrever uma única linha que não se mesclasse com lisografema em si. Então, por isso que a gente sugere que seja uma linha um pouco mais espessa. Por isso que eu perguntei do computador, como que o senhor faz a escrita no computador? Porque todas essas linhas curtas, as retas, o ciclo, ela até que é mais simples e mais fácil da gente usar no computador. Agora já essa mais grossa, um pouco da cabeça, acho que mais, não sei, né? Acho que dá mais trabalho, né? Não. Eu tenho um arquivo só com os elementos que eu utilizo para os lisografemas já prontos, né, os diacríticos já prontos, então é só copiar e colar e montar. Então, não dá trabalho. A ideia é exatamente isso, uma linha um pouco mais espessa para diferenciar da escrita do lisografema. Só isso. Né? E não tirar a visualidade do sistema que a gente propõe. Mas faz sentido a relação que você fez. Seguiu dente. A gente tem pouquinhos sinais acontecendo nos dentes. Tá? Mas se tem, é necessário. E aí a gente lembra da Mônica, né? Aqui chegamos na outra proposição. Veja bem, nós escrevemos o queixo dessa forma aqui.
Faz assim. Se a gente excluísse esse quadradinho aí e escrevesse assim, ó. Ótimo. Pronto. Muito Mais bem, bonitinho. ó. O mais bonitinho, não tem mais, ó. E aí a gente derruba mais um símbolo do alfabeto da psicografia e aí a gente vai ficar com 35 símbolos, 35 letras apenas. Isso. Muito bem. Gostei. Gostei. Esse daqui, dente. Há de se pensar. Há de se pensar. Eu jamais poderia ter Queijo. assim, outra gente vai Está citar. registrado. Está registrado já esse aqui, o queixo. Queixa, né? Então, exclui-se da visografia no dia de hoje 2 visografias, testa que passa a usar a mesma linha semicircular que se utiliza para escrever alto da cabeça, embaixo do queixo, lateral da cabeça e bochecha, né? E exclui-se o visografema de queixo e passa-se a utilizar a mesma linha semicircular que escreve a bochecha, a lateral da cabeça, a testa, agora alto da cabeça e embaixo do queixo. E mais um ponto de articulação que ainda vai utilizar-se do visografema da cabeça, que é embaixo do queixo. E aí a gente vai utilizar essa mesma linhazinha, tá? Côncava, só que embaixo do visografema da cabeça. Tá? Dessa forma aí. Ok? É o mesmo diacrítico. Tá aí, professor, a sugestão, vou falar de novo. Ó, embaixo do queixo, se fizer retinho embaixo do queixo, sobre a cabeça. Fica lindo, mas sou menina, só assim, ó. Olha que lindo. Agora eu não sei se tem um maior. Ó, Não, embaixo não. do queixo, Se você faz isso. Porque se aqui criaria um problema pra gente. Por quê? Por causa da linha do ombro. Ela é maior? É que, ó, se você olhar na análise do visografema lá, tem um que é ponto de articulação ombro. Ele tem uma linha menor com uma linha maior. Se você unir ali junto com a sinalização tem envolvimento da cabeça, vai dar ruim. Vai dar confusão. Aqui vai criar um problema pra gente. Exatamente por causa da linha do ombro, que vai ser o delimitador pra gente escrever toda essa região. Mas o ombro ele pega totalmente embaixo do queixo. Aí se for pescoço, não tem pescoço? Tem pescoço. Mas quando a gente vai escrever, por exemplo, um sinal que pega, tipo esse sinal de imagem aqui, tá? A gente não vai escrever no pescoço, a gente escreve a cabeça e a linha do ombro. E aí tem um tracinho que representa o ombro. E aí, se a gente fosse utilizar isso daqui numa possibilidade, né, numa eventual possibilidade, né, aí daria muito. E aqui, aí o pescoço lá vai onde? Não, mas agora, se você coloca o da cabeça e o do queixo, faz muito sentido o que foi utilizado. Eles pegam justamente essa questão do contorno, um do alto e outro embaixo. Os dois esse em aí relação, eles são porque é o mais contrário. fáceis, dá muito mais visualidade, você consegue perceber o todo. Porque, ó, você tem aqui em cima da cabeça, embaixo da cabeça, e aqui embaixo é queixo. Orelha também fica legal, também só o bracinho. Mas Não. ninguém na flor do ponto. Não vai ficar legal a orelha um tracinho, porque a minha orelha não é um traço. Não, mas é visualidade, a orelha da gente não é um traço. E toda representação de orelha não é feita por um Olha a traço. orelhinha, orelhinha. Olha isso. Olha que maceira. Ah, pelo amor de Deus, Rosemary. Abstrato demais. É abstrato, não. Vai Mas ficar não. abstrato. Porque Tá. se você for ensinar, se você for alfabetizar qualquer pessoa, fala assim, ó gente, cabeça. Tá, aí geralmente alto da cabeça, baixo do pescoço, orelha, testa,
bochecha, canto, lateral, né? Não sei. Aí vem ombro, vai ter que ser maior. Acabou, já é tudo. Olho. Aí vem aquele negócio, é o busto. Eu nem sei nada o nome de busto, eu queria busto. Olha isso, busto, boca, massa. É porque eu sou muito técnica, né? Até os desenhos que eu paguei 10 vezes, eu tenho que ver tudo reto. É o problema que eu tenho. Você vê essa cara quadrada. Fica muito abstrato. Fica bem Muito abstrato. E aí vai perder uma das principais características da escrita que a gente percebeu no doutorado, que era a visualidade. Mas eu só dei minha opinião porque o senhor não só falou assim. Não há problema. Aí eu falei, não, então deixa eu caber o dedo aí também. Então, mas eu concordei contigo no do alto da cabeça, até olhar de novo, eu tinha o do queixo. Eu falei, não, mas quando você olha o todo, faz muito mais sentido assim do que o traço. E aí quando eu vi embaixo, né, do ombro, falei, não, se eu, aí eu pensei em mim, né? Se tivesse tendo que ler isso aqui pela primeira vez e eu não conhecesse totalmente, poderia me gerar uma confusão muito maior esse traço de baixo do queixo com o ombro. Porque o ombro é maior. Não, mas eu digo, não, é que o do ombro é um grande com um menor em cima. Porque numa explica rápida, a mão, sempre uma linha reta é uma linha reta. Né? Qualquer lugar, até para você significar a linha reta é economia. E se pensar numa escrita reta é economia de tempo. Mas. Não, você pode pensar em economia de tempo para registrar, mas você não, na hora depois de você retomar e estudar, é muito mais complicado. Eu acho que não, hein? Ó. Para mim, as duas formas funcionam graficamente. As duas formas funcionam. Só que essa forma aqui, para mim, é mais visual. É E visual. menos abstrata. Não, é menos abstrato. Mas essa é a ideia da escrita, ser menos abstrato. Ser menos abstrato. Que é o problema do sign writing, a gente ainda Eu comecei a apagar. Posso apagar? Então, peraí. Pra gente continuar? Ficou boca, queixo, tem, aí fez o dente. Qual foi o outro, professor? Queixo embaixo do queixo. Bochecha? Aí embaixo do Ah, queixo. vamos lá, bochecha, perdão. Aí embaixo do queixo mudou. Já fez a bochecha. Não fizemos. A bochecha era para estar Maçã aqui, do ó. rosto lá, ó. Fez a maçã do osso. É. Aqui, ó, era para estar aqui. Não é maçã do rosto? Não, perdão, era para estar. Vamos lá. Ó, bochecha e aí busto. Embaixo do queixo. Parece alguém com a boca assim, né? Obrigado, Mauro. Bem observador. E olha que eu tô com um arquivo aberto aqui para me enviar, né? Posso apagar? Não apagar. Quando a gente começar a embromar, só para o professor não encher o quadro de novo para a gente copiar. Ficava fazendo, ficava copiando. A professora aqui não tem Agora tem que escrever um artigo, Áudio, sobre as mudanças implementadas hoje. Né? Depois, pessoal, a gente tem o visografema de pescoço, tá? Que é dessa forma aqui, ó. Tá? Esse mesmo visografema, se a gente inverter ele, a gente tem as pernas. Tá? Pescoço, aí vem ombro, aí vem axila, não é axília, né? Peraí. Aí como a gente vai dar o nome aqui? O tórax? Você vai. Agora a região do tórax. Tórax. Né? Ombro, axila, tórax. Gente, esse do tórax aqui, tá? O asterisco vai representar o local exatamente, tá? Se é só espaço neutro,
a gente vai escrever dessa forma aqui, ó. Eu não coloquei aqui nessa tabela. Tem que colocar. Se é espaço neutro, a gente vai escrever dessa forma aqui, ó, tá? Conjunto vazio lá da matemática. Espaço neutro, tá? Se a mão toca, então, veja bem, de acordo com a sua necessidade, a mão toca o lado esquerdo do corpo, então o asterisco vai ser posicionado do lado esquerdo, de acordo com o registro, com a sua necessidade. Tá? Toque, né? Digamos que eu estou registrando o sinal de amor, amar, ódio, cunhado, sogro, que é aqueles bichos que a gente afasta do coração, né? Todos esses, a locação está na parte esquerda, tá? Saúde, a gente tem duas locações, à esquerda e à direita, duas localizações, à esquerda e à direita, né? Então, de acordo com o registro. Ou gostar, português, eu ia fazer essa consideração, né? Salário, né? Acho que o professor está precisando de dinheiro, né? Português, tal, aqui, ó, no meio, tá? Professor, esse vazio aí é o quê? Espaço neutro na frente do tórax. Então eu vou fazer o risquinho? Não, Não? só o círculo com traço no meio. Bom. Espaço neutro à frente do tórax. Daí? O que mais? Vai colocar o travessão de tórax, aí abaixo o espaço negro. Não, Não? Só Não. o espaço negro. só o círculo com traço no meio, espaço neutro. Tá? Eu só vou colocar o traço quando eu for escrever o tórax, a axila, o ombro, quando eu for escrever atrás do tórax. Tá? Eu tenho alguma indicação atrás, né? Aí eu coloco daquela forma ali. Tá? Isso. Pode ser a essa altura aqui, pode ser a essa altura aqui. Ó. Se eu for escrever DIN, por exemplo, eu escrevo a linha, eu escrevo o diacrítico que indica que é atrás, e aí eu vou escrever a configuração de mão, tá? Configuração de mão, ó, a palma está para trás, né? A palma está para trás. Tá? Rim. Tá? Então vou escrever dessa forma. Ok? Então não tem esse nome de fisiografia, esse fisiografia. É porque você só estudou visografia. Na visografia a gente não escreve espaço neutro. No sistema de descrição da língua de sinais a gente escreve. Tá? Lembra, lá no primeiro dia eu falei para vocês que a gente teria alguns símbolos a mais aqui para poder estudar. Olha só. Ponto de articulação tórax, espaço neutro à frente do tórax, atrás das costas, e aí abdômen. Olha só, sempre, tá? Você vai posicionar o asterisco um pouco abaixo daquilo que você escreveu para a região do tórax. Se eu escrevi o asterisco aqui para a região do tórax, região do abdômen mais embaixo, tá? Imagine o espaço abaixo da linha do ombro, como se esse asterisco fosse um umbigo,
tá? O tórax, imagine como se fosse o meio do nosso peitoral. E aí você vai escrever ou aqui, ou aqui, ou aqui, de acordo com a necessidade. Tá? Então, sempre o tórax na parte superior, tá? E o abdômen na parte inferior, como se você imaginasse, né, o seu ombro aqui e o umbigo embaixo. Oi? O primeiro é pescoço, né? Sempre vai ter outra. Pescoço, isso. Vamos ver o que a gente tem aqui ainda. Temos 17 minutos ainda de aula, vamos aproveitar. Já tocou isso aí. Lateral do corpo. Nós temos pouquinhos sinais, tá? Com esse ponto de articulação, o que sempre me ocorre é esse, né? Onde você posiciona uma mão no espaço neutro e outra na lateral do corpo. Ah, tem mala também, né? Tem mala também. Tem mala. Então, você vai escrever a linha dos ombros e aí você vai escrever do ladinho, assim, ó, o seu asterisco. Esse asterisco não é para dizer que a mão vai tocar, tá? É só para topicalizar a posição da sua mão. Porque é óbvio que do lado do corpo, né, a gente não tem sinais, né? Salvo engano, tem um sinal assim de vestido, não sei se vocês conhecem, de vestido, né, que a gente vai tocar o corpo, né? Mas os outros dois que eu conheço, nadar e mala, não toca nada. Sim, né? As mãos vão estar posicionadas na lateral do corpo e na descrição o asterisco vai servir só para dar essa informação. A mão está do lado do corpo, na lateral do corpo. Independente se toca ou não. Então, quando não toca, é chamada de topicalização. Aqui, nesse caso, aqui é a topicalização. A gente vai demarcar o local, o topos dessa mão. Tá? Então, professor, mas independente se toca ou não, vai utilizar? Na descrição a gente não coloca. Tá? Por exemplo, vou descrever esse sinal aqui. Tá? Entender. Eu vou para a escrita. Utilizar do asterisco, porque a mão toca o local, mas para a descrição essa informação não é necessária. Você vai escrever dessa forma aqui, ó. Apenas lateral da cabeça, ponta do dedo, movimento. Você não vai colocar o asterisco da boca. Tá? Se eu tenho descrito um ponto de articulação mais um ponto de contato, significa que a mão faz o contato. Não precisa você colocar asterisco para indicar que faz o contato. É diferente da questão da escrita, do sinal em si. Sabe por quê? Porque é tipo assim, porque você usa aquele espaço vazio como um espaço neutro. E aí ele não toca, porque é espaço neutro. Aí você coloca a posição vazio lá. Então, quando você coloquei aqui do lado, eu já imaginei que ia ser um espaço vazio também do lado, que não toca. Aí por isso que a gente na hora. Não, aqui a gente. Porque entre escrever um símbolo desse tamanho aqui do lado e um asterisco é mais simples, é mais econômico você escrever só um asterisco. Um pontinho ficaria, sim, muito
pequenininho, né, o sinal gráfico. Já o asterisco ele é mais visível, chama um pouco mais a atenção. Tá? O que mais temos? Bom, saindo daqui, braço. Tudo o que se refere a braço, tanto como ponto de articulação como movimento, é representado por um L. Tá? 2 segmentos de reta no formato de um L. Braço. Ah, professor, mas se for meio do braço, se for cotovelo, se for punho, o que a gente faz para poder demarcar? A gente faz isso daqui, ó, no registro, tá? Por exemplo, o sinal é aluno. Lá na hora da descrição, você vai colocar esse tracinho na parte superior. Ah, o sinal é bolsa. Aqui. Ah, o sinal é de hora, momento. Tá? Não vai mudar o visografema. O visografema é esses 2 segmentos de retas articulados, né? No formato de L, só que aí você vai demarcar com o uso desse traço. Na descrição, como fazer o L, vai ter que colocar esse aqui, então? Sim, vamos usar um exemplo. É um exemplo prático. Um exemplo prático. Vamos descrever o sinal aluno. Tá? Colchete, a gente sabe quando a gente trata o sinal no todo, né? Se a gente não vai isolar nenhum parâmetro ou nenhum fonema, né? O sinal vai descrito em parênteses. A minha configuração é a configuração de A, não é? Então, olha só, eu tenho o polegar de uma forma, os demais dedos repetidos, né? Então, eu já sei que tem elementos que eu vou suprimir. Aposto. Configuração do polegar está perpendicular à palma, demais dedos fechados, né? Severamente curvos e fechados. Orientação da palma. Eu sinalizo com a palma para trás. Palma para trás. Ok. A configuração de mão já está descrita. Ponto de articulação é a parte superior do braço. Eu já sei que o braço é com um L, né? Faço o traço na parte superior. Tá? Qual é a parte dos meus dedos que toca, que faz o contato? Essa parte aqui, ó. Tá? Então a gente faz a descrição dessa articulação dos dedos dessa forma aqui, ó. Olha que bonitinho. Aí vai representar isso daqui, ó. Tá? E aí o movimento é bem curtinho para trás. Movimento para trás. Pronto. Escreva. Professor, por que a configuração dos dedos aí é daquela forma? Não entendi. Eu também não. Bugou agora. Bugou. Eu ia perguntar, fechado. Esse é o dedo. Aí lá no outro eu já tenho essa parte. É porque lá não é configuração de dedo, é o local do toque, onde toca. Não, eu compreendi ele que o professor colocou. Não, ficar no comprido. Aí bugou. É um ponto de contato. O que é da mão que faz o contato com o ponto de articulação? Essa parte aqui dos dedos, ó. E essa parte aqui dos dedos e essa articulação aqui é escrito dessa forma.
essa partezinha. É, mas aqui nós temos 4. Mas os meus 4, Eu também não entendi. Tá, aí eu O entendi. símbolo é dessa forma, eu não preciso colocar aqui os 4 dedos. É uma abstração. Então, aí eu já entendi assim, né? Os Isso daqui meus chama 4, articulação dos dedos. Os dois aí. Articulação dos dedos. É, o conjunto aí é a articulação dos dedos? Articulação dos dedos. Isso daqui, ó. O que faz o contato com o ponto de articulação é a articulação dos dedos. E ela é representada dessa forma. Ah, tá. Peraí, escrever isso aí, porque isso aí foi forte. Calma, a gente vai chegar lá. Tá, vamos Tá, mas você vai escrever tudo isso aí de novo, né, professor? A Também vou gente, copiar. a gente já está chegando lá. Não, Vocês só- deram tempo, mas está chegando lá. Talvez fique para a próxima aula. Ah, não, deixa para a próxima aula, porque é muita informação. Braço, dessa forma. Certo? Então, o que eu quero que vocês fixem é que eu vou demarcar as regiões do braço onde acontece o contato com esse tracinho. Tá? Pode ser no meio, pode ser no cotovelo, pode ser aqui, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, tá? No punho. Ok? Meu punho tá dando azia aqui, ó. Para. Aí a gente tem pernas. Lembra que eu falei para vocês que a gente invertendo o visografema do pescoço, a gente tem de perna? Isso daqui é ponto de articulação. Entramos nos pontos de contato, que são pouquinhos, pessoal, dá para passar hoje. Ou deixa para a próxima aula. A gente pode deixar para a prova, mas vai ser melhor para a gente absorver. Tá. É, eu acho que ele vai, aí o senhor revisando. E também o senhor passa para a gente andar na tabelinha, porque acho que a tabela da gente ainda faltando algumas coisas. Tá faltando. Daí Está faltando então, espaço neutro e aí tem as modificações que a gente Aí eu fez não vou hoje. cobrar o senhor da tabela, não. Cobra. Porque daí a gente também dá uma olhada. É coisa uma mensagem. Perna. Eu esqueci, mas eu ia cobrar um pouco, eu esqueci. Tá. Me cobra, eu vou enviar a tabela, vou preparar exercícios também para vocês fazerem. Tá? E eu quero algumas práticas de vocês. Tá? Por enquanto vai ser uma coisa assim bem levinha, né? Olha que a gente. Professor, aquele é qual? Qual deles? Esse aqui de cabeça para baixo. Perna. Esse? É perna. Mas já começou perna? Perna. Ponto de articulação ainda. Perna. Qual o sinal que a gente vai fazer lá na perna? Vai fazer na perna? Culpa, por exemplo. Tá perdoado. Perna. Culpa, o sinal de Angélica. É mesmo, né? Vamos lá. Perna. Ó, os pontos de contato são pouquinhos, tá? Aqui os pontos de contato são só da mão, né? É dorso, palma, aí, olha que bonitinho, dorsal dos dedos, palmar dos dedos, lateral dos dedos e da mão, intervalo dos dedos, articulação dos dedos, aquele um que apareceu aqui, e ponta dos dedos, é só isso. Não, esse aí é muito. Palmar do dedo, dorsal do dedo, Lateral do dedo. ponta dos dedos, lateral dos dedos, palma, dorso, intervalo, né, e articulação dos dedos. Só são esses, pouquinhos, tá? Então na próxima aula a gente dá uma revisada no conteúdo, estende para ponto de contato e possivelmente a gente já passa os primeiros visografemas de movimento, acredito que os movimentos direcionais, tá? A gente já veja na próxima aula. O braço então vai ser só o L, aí não tem a mão? Não, é sempre o L. Não tem. A mão, assim, se tiver aqui um sinal, que vai ser. A gente vai sempre escrever o braço com o L e aí, como ponto de articulação, ele vem até o punho.
punho, cotovelo e o meio do braço. Antebraço, acho que é o nome disso daqui, né? Eu não me recordo mais. É antebraço. Braço e antebraço, né? Aí a partir daí a gente vai ter os pontos de contato. Lateral da mão e dos dedos, articulação dos dedos, ponta dos dedos, dorsal dos dedos, palmar dos dedos, palma e dorso. Ah, por isso que tem Não pode fazer, aquele. né? Não, tem como. É isso, pessoal. Brigadão. Vamos lá. Eu sei que é sofrido ficar o terceiro turno na universidade, mas vale muito a pena. Gratidão. Com certeza. Nos veremos na terça-feira. Dá uma editada.